Om Gyanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitamujena Tasmai Shri Gurave Namaha. Primeiramente, então, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacacharya Stotara Sata Shri Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E também a todos os mestres do passado, presente e do futuro. Continuando então a leitura do capítulo 6, verso 37. Arjuna pergunta: Ó Krishna, qual é o destino daqueles que dão início ao processo de yoga com fé? No entanto, mais tarde, devido à sua mente descontrolada, eles caem deste caminho da prática de yoga e então falham em alcançar a perfeição. O Arjuna está interessado em saber se no meio do caminho alguém para de praticar o yoga, abandona a prática do yoga, qual será o destino dessa pessoa? Porque nós sabemos que muita gente não consegue se manter ao longo dos anos nessa prática de forma constante e disciplinada. Nós sabemos que a grande maioria começa e logo depois abandona. Então Arjuna está preocupado e ele quer saber qual o destino dessas pessoas. Verso 38. Ó poderoso Krishna, se uma pessoa cai deste processo de karma e também de yoga e se desvia do caminho da realização espiritual, será que ele se degenera como uma chuva, como uma nuvem de chuva, né? Que não tem mais abrigo em lugar nenhum? Então, Arjuna continua, verso 39. Ó Krishna, esta é a minha dúvida, e você é aquele que é mais capaz de eliminar essa minha dúvida completamente. Ninguém além de você é capaz de remover esta dúvida. No verso 40, agora Krishna vai responder a Arjuna. Krishna diz: ó Partha, esses yogis que não têm sucesso não perecem, né, ou não caem nem nesta vida e nem em outra, meu querido amigo. Porque a pessoa que está ocupada em atividades auspiciosas, elas nunca alcançam um destino inauspicioso ou desfavorável. Então aqui Krishna dá uma grande esperança. Krishna diz: a partir do momento em que você deu início a este processo, por mais que você abandone ele temporariamente, né, você não vai ser punido ou você não vai perder, né, os resultados da sua prática. Ao contrário, Krishna diz: todo aquele que pratica yoga ou karma yoga, né, ou jnana yoga, ele sempre terá um resultado positivo, sempre. Nesta vida e na próxima vida também. Verso 41. A pessoa que se desvia do caminho de yoga após praticar por um período pequeno, alcança sistemas planetários de maior piedade. E após desfrutar de alguns anos vivendo ali, novamente ele nasce numa família terrena, né, numa família virtuosa e também rica. Ou seja, mesmo que você pratique por um pequeno período de tempo, né, ainda assim, Krishna ele fica muito feliz e ele vai te dar alguma coisa em troca. Então ele vai te dar, por exemplo, o acesso a planetas celestiais, que são chamados de Swarga, Swarga Lokas. E lá você pode viver uma vida muito tranquila, muito pacífica, né? Lá não há problemas sociais, não há problemas ecológicos,
Simplesmente você vai ficar desfrutando numa boa lá. Tá? Isso no caminho de karma, né? Não está falando de devotos, né? Está falando de karma. Então, pessoas que praticam o caminho de Karma Yoga, eles gostariam, né, e gostam de estar nesses planetas celestiais. Então, Krishna vai premiá-los com uma estadia temporária nesses planetas. E após cumprido este prazo, eles retornam à Terra e nascem novamente em famílias muito ricas, né, em famílias prósperas, né, para que eles possam novamente ter a possibilidade, né, de dar sequência, né, à sua prática espiritual. Então vejam bem, é importante nós entendermos uma coisa. Um nascimento em famílias ricas, tá? Rica no sentido, famílias que têm uma condição econômica, né, no mínimo confortável e favorável, a gente pode dizer isso, não precisa ser milionário nem nada disso. Essas pessoas, elas conseguem proporcionar aos seus filhos, né, um estado de bem-estar, né, um estado de tranquilidade, de possibilidade para o estudo, né, e para o desenvolvimento. Os filhos têm tempo livre, os filhos conseguem ter acesso a boa educação, acesso a boa cultura. Então essas pessoas têm muito mais chance de desenvolverem a vida espiritual do que as que são nascidas em famílias pobres e miseráveis, que na verdade precisam se ocupar quase que 24 horas por dia, né, na sua própria sobrevivência, né, se esforçando para sobreviver. Pessoas assim não têm condição de se desenvolver espiritualmente. É muito mais difícil. Tá? Não é impossível, mas é muito mais difícil. Então, você nascer numa família que tenha boas condições sociais, né, e culturais é um excelente, vamos dizer assim, presente, né, que o seu karma lhe ofereceu. E você deve honrar isso, você deve aproveitar essa oportunidade. Até eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência minha. Desde pequeno eu sempre fui muito envolvido com lutas sociais, né? Lutas, militância social em prol de uma distribuição de renda, de uma igualdade, de uma facilidade para as pessoas, né? E sempre tive uma vida muito simples no que dizia respeito ao meu próprio comportamento. No entanto, a minha família tinha uma excelente condição, né? Nós crescemos, eu cresci e a minha irmã em Copacabana, vivíamos numa cobertura, né, muito boa. A minha família sempre teve muito dinheiro, sempre viajou muito pelo mundo. Depois dos 15 anos eu fui viver na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro também, bem próximo dali de Ipanema, né? Sempre estudei em colégio particular, tudo mais. Só que eu nunca me identifiquei, né, com essa realidade do desfrute e da opulência material, e sempre procurei levar uma vida bastante simples comigo mesmo. Isso incomodou bastante os meus pais até, porque eles, na verdade, queriam que eu fosse um pouco mais aristocrático, né? Então, quando eu queria sair de chinelo ou quando eu queria usar uma roupa mais simples, era motivo de muita briga, né? Quando eu queria deixar o cabelo crescer, essas coisas, né? Mas, enfim, consegui, de uma maneira ou de outra, me manter e conduzir a minha vida da maneira como eu gostaria. Até que, quando eu fui para o segundo grau, né, no ensino médio, eu me mudei para o Colégio Pedro II, né, que é um colégio federal, justamente por buscar o viés mais politizado, né? Então, daí eu já comecei a participar mais intensamente dos movimentos estudantis e sociais, isso com 15, 16 anos, né? E até que eu comecei a me envolver, inclusive, com o movimento dos trabalhadores sem teto, dos sem terra também. E quando eu fiz 17 para 18 anos,
quando eu passei para a universidade de filosofia na UERJ, eu deixei a casa dos meus pais e fui viver junto com dois dirigentes, um casal de dirigentes do Movimento Sem Teto. E fomos viver no Morro da Providência, lá na central do Brasil, né, no centro do Rio de Janeiro. E, obviamente, uma vida bastante simples, mas eu sempre muito feliz dentro da minha simplicidade, nunca precisei de muito conforto, nem de muita coisa, e já me sustentava também, né? Eu vendia os meus próprios livros de poesia, fazia uma publicação bem simples, com livros xerocados, e vendia por R$1, R$2, R$5, qualquer doação ou quantia, e assim me mantive durante 4 anos, na verdade. Durante todo o período da faculdade, me sustentei assim, pagando as minhas contas e tudo mais, né? E após estar vivendo ali com esse casal, depois eu fui morar sozinho no Morro do Tuiuti, ali próximo de São Cristóvão, em Benfica, né? Próximo da CADEG, no Rio de Janeiro, também ali na Zona Norte. Era mais próximo da UERJ, ficava mais fácil para mim, dava para ir andando até a UERJ, né? Enfim, o fato é que a minha ideia toda era que primeiro eu precisava renunciar à minha própria riqueza, né, para dar o exemplo para a sociedade, né, e buscar justamente o que a gente chama de distribuição de renda, de igualdade social. Só que isso foi um grande equívoco, né? Tanto é que hoje eu já repenso, né, e já tenho uma outra visão completamente diferente, né? Não que eu me arrepende do que eu fiz, mas já não concordo com essa visão. Por quê? Porque a visão socialista, comunista, ela tem o objetivo de colocar todos iguais, mas na miséria, né? Todos iguais na simplicidade. Só que a simplicidade, ela não é igual para todos, né? As necessidades pessoais não são as mesmas para todos nós. Então, a única forma que nós temos de satisfazer a todos é não colocando todos iguais na miséria, mas todos iguais na riqueza. E aqueles que naturalmente querem levar uma vida simples, né, que renunciem, né, à sua riqueza, mas que pelo menos eles podem ter acesso a todo tipo de facilidades e bens e enfim, saúde, educação, alimentação, da maneira como bem desejar. Isso significa apenas uma vida próspera, né? Desejar uma vida próspera. Então, fazendo um link então com este verso aqui que a gente está lendo, é o fato de que se eu não tivesse nascido numa família, né, boa, que não tivesse me dado condições de poder ler, né, por horas e horas e horas, sem ter nenhum tipo de obrigação, né, se eu não pudesse ter estudado em bons colégios, se eu não pudesse ter tido todo o suporte para fazer meditações, para fazer cursos de reiki, né, eu comecei fazendo reiki com 14 anos de idade, né, se eu não tivesse tido nenhuma dessas possibilidades e tivesse o tempo todo que ficar pensando na minha sobrevivência material, né, trabalhando para ajudar a família e tudo mais, eu jamais teria chegado onde eu cheguei hoje. Tá? Claro que existem exceções, né? Mas, de modo geral, a gente sabe que aquele que está se preocupando com o que vai comer a cada hora, ele não tem condição, né, de refletir, de ponderar, né, sobre as questões metafísicas da vida. A gente sabe que não é uma possibilidade, né, viável. Então, só através de uma sociedade em que tudo prospera, em que todos têm acesso a tudo, né, é que o ser humano pode se desenvolver intelectualmente, espiritualmente. Tá? E então, você obter o nascimento numa família rica, numa família que tenha condições de permitir que você desenvolva a sua prática espiritual, isto é favorável, e isso não deve ser abandonado. Porque a meta da vida não é você arrumar a sociedade, não é você dar um jeito nos problemas da sociedade.
A meta da vida é você dar um jeito nos seus problemas e você estabelecer a sua relação com Deus, né? O materialismo marxista, ele não reconhece essa relação com Deus, né? Ele simplesmente entende o mundo através das relações das forças, né, da economia de produção, né, e o ser humano é simplesmente uma máquina de comer e viver. Mas não é isso, né? Tanto é que o comunismo ele é ateu, né? Ele não crê, né, na espiritualidade, não crê na existência da alma. Para ele, nada disso entra em questão. O que entra em questão é apenas uma necessidade de manter um projeto de poder. É um projeto de poder com uma proposta utópica que, na verdade, nunca ocorre e simplesmente ajuda aqueles que estão no poder se perpetuarem enquanto o povo continua na miséria, né? Então, o fato é que nós não podemos nos deixar seduzir, né, por certas teorias utópicas. Ao mesmo tempo, não é partir para o outro lado, né, do egoísmo total. Eu vou apenas desenvolver a minha espiritualidade e agora o mundo que se vire. Também não é assim. Porém, no princípio da sua vida, no começo da sua juventude, você precisa se voltar para dentro, você precisa se fortalecer espiritualmente, você precisa primeiro cuidar do seu quintal, para depois você ajudar a limpar o quintal do outro. Ou seja, se você não tem uma estrutura, né, de realização, de consagração espiritual, de consciência, você não pode ajudar as pessoas. Então, é uma reclusão no primeiro momento, né, e depois, no segundo momento, é uma expansão para o social, né, que hoje é o que eu faço. Então, eu vivi recluso, né, 7 anos na Índia, fora os outros anos de reclusão que eu já vivi durante a minha adolescência também, e parte da juventude. E agora, né, com essa preparação, com essa maturidade, né, com toda essa bagagem de experiência e tudo mais, é que eu posso agora realmente sair para poder ajudar as pessoas, né, com algo que realmente possa servir de exemplo, correto? Então é muito importante nós não termos medo da riqueza, nem medo da prosperidade. Tudo isso são bênçãos, né? São bênçãos, né? A demonização da riqueza, ela é, na verdade, uma estratégia daqueles que querem usurpar a riqueza alheia, daqueles que têm inveja da riqueza alheia, né? Daqueles que têm uma tendência ao roubo, né? À expropriação daquilo que é alheio, daqueles que nutrem profunda inveja pelo sucesso alheio, né? É claro que tem pessoas que enriquecem de maneira ilícita, não estou incluindo esses. Estou incluindo aqueles que, de fato, trabalham, geram os seus lucros, né, e geram riqueza, não só para si, mas como também para o resto da humanidade. E geram emprego, né? O empreendedorismo, ele é fruto de um talento pessoal, ele não é um projeto político do governo. Não tem como o governo forçar pessoas a serem bons empreendedores, né? Se uma pessoa decide virar alcoólatra e abandona tudo, o Estado não tem nada o que fazer a respeito disso. Se o camarada comete suicídio, o Estado não teve controle nenhum sobre essa pessoa, né? Da mesma forma, né, o Estado ele simplesmente rouba, né, ele pega o dinheiro da produção das pessoas na forma de imposto, né? E a sociedade humana, ela é em si próspera, né? A tendência sempre da humanidade é prosperar. O mundo ele oferece para nós possibilidades quase que ilimitadas de obter sucesso, prosperidade, abundância. Só que quando não há devido a uma intervenção política, né? Não é que exista uma crise. Crise não existe praticamente na vida humana. O que existe são políticas intervencionistas, como por exemplo na Venezuela, o que nós vemos hoje em dia. Não existe nenhuma crise econômica na Venezuela. O que existe é uma política, né, de crise. Há uma intervenção estatal para gerar
esta crise com fins, né, de tomada de poder, com fins de destruir, né, a classe média, destruir certos setores da sociedade que impedem, né, o avanço desse projeto totalitário de poder, né? Então, na cultura védica, nós não temos medo do dinheiro, de maneira nenhuma. Eu, como monge, eu lido com dinheiro o tempo todo. Não é porque eu virei um monge, um renunciante, que eu não vou lidar com dinheiro, que eu não vou lidar com prosperidade, nem com bens materiais. Ao contrário, né? O meu mestre, ele construiu dezenas de templos, ele gerenciava, né, uma grande missão, vamos dizer assim, uma grande empresa com várias filiais que são os templos, os ashrams. E ele precisa administrar tudo isso como qualquer outro homem de negócios, né? Então, a administração, né, a geração de riqueza, claro que nós não fazíamos negócios, tudo que nós fazíamos era simplesmente coletar doações, né, e a venda de livros, que é praticamente irrisória. Mas o fato é que as doações vêm, né, e esse dinheiro precisa ser administrado na manutenção, né, dos bens, da propriedade das pessoas que fazem parte dessa sociedade. Então, a gente precisa perder o medo, né, da riqueza, o medo da prosperidade, né? O foco da nossa vida não é simplesmente renunciar a tudo isso, como eu venho explicando ao longo dessas aulas. O foco da vida é utilizar tudo no serviço de Deus. Tudo pertence a Deus, né? Toda a opulência deste mundo é pouca frente ao que nós deveríamos oferecer a Deus, certo? Um exemplo que eu posso dar para vocês, certa vez, Srila Prabhupada, ele estava nos Estados Unidos e alguns jornalistas vieram entrevistá-lo e fizeram algumas perguntas um pouco capciosas. A primeira foi por que ele andava, né, num carro de marca, num carro bom, que os discípulos iam buscá-lo, né, no aeroporto, e ele, né, quando precisava se deslocar nos Estados Unidos, usava um carro bom. E aí Srila Prabhupada respondeu: se o presidente deste país, né, anda num carro desses, por que eu não posso andar? Né? Ele tem um projeto de nação e foi eleito pelas pessoas, e as pessoas pagam esse carro dele. Da mesma forma, os meus discípulos me elegeram, me escolheram como mestre, e eles pagam por isso. E eles querem oferecer para o mestre espiritual aquilo que há de melhor. Assim como as pessoas querem oferecer ao presidente o que há de melhor. Quando você ama alguém, você quer oferecer para aquela pessoa o que há de melhor. Então, se você ama Deus, você quer oferecer para Deus aquilo que há de melhor. Não é que Prabhupada tinha 50 carros de luxo, como, por exemplo, aquele guru, o falso guru, o Osho, o Rajneesh, né? Esse sim fazia um desfrute desnecessário, né, de bens materiais. Mas Prabhupada tinha um carro, né, e utilizava. E Prabhupada disse mais ainda: se eu não utilizasse um carro desses, se eu não tivesse uma casa minimamente apresentável, você, como jornalista, jamais viria me entrevistar. Porque vocês, na sociedade materialista, só dão valor para quem tem bens materiais. E como o meu objetivo é transformar vocês, é pregar para vocês, eu preciso criar um ambiente que atraia vocês. Então é com essa finalidade que eu estou mantendo essas aparências. Mas entenda bem, no meu coração nada disso tem espaço. No meu coração só Krishna tem espaço. E tudo o que eu faço é para Krishna. Toda a minha vida é dedicada a Krishna. Eu não estou aqui acumulando bens, não estou aqui fazendo fortuna. Ao contrário, tudo que eu coleto, tudo que eu recebo, eu reverto em benefício da sociedade. Então, esse é o verdadeiro mestre espiritual. Então, o mestre espiritual não é necessariamente uma pessoa que vive isolada nas montanhas vestindo uma tanga, né, de barbas longas. Não. Esse não tem condição de ajudar ninguém, porque ele sim é egoísta.
ele só pensa nele mesmo. Ele se isola do mundo, fica lá e só pensa em fazer a sua própria prática espiritual sem nenhum tipo de contato com o mundo. Agora, aqueles mestres que entram na sociedade, que se envolvem, né, com as pessoas comuns, que vêm distribuir a sua misericórdia, que vêm se sacrificar, né, em prol da sociedade, esses são os verdadeiros mestres. Tá? E para eles, para o serviço deles, né, qualquer coisa que nós ofereçamos neste mundo é pouco, porque eles são, na verdade, os representantes de Krishna. Assim como você recebe um embaixador, né, de um país com a mesma honra e reverência que você receberia o presidente daquele país, você também deve receber o guru, o mestre, com o mesmo respeito e honras que você receberia o próprio Krishna, se ele viesse até você. Então, o mestre espiritual é o representante direto de Krishna. Ele merece ser tratado da melhor maneira possível. O nosso amor por ele é o mesmo que nós temos por Krishna. Então, nós devemos utilizar tudo que estiver ao nosso alcance para fazer o melhor serviço, para prestar o melhor serviço para todos eles. Correto? Então vamos ao verso 42. Uma pessoa que se desvia após praticar o yoga durante um longo tempo, nasce então na casa de yogis, que estão dotados de grande sabedoria. Este nascimento é sem dúvida muito raro neste mundo. Ou seja, aqueles que praticaram por pouco tempo, Krishna disse que eles vão nascer em famílias ricas, famílias que darão a ele condições de continuar a sua prática sem nenhum tipo de preocupação extra. Mas aqueles que praticaram por um longo tempo, Krishna diz, eu vou lhes conceder nascimento na casa de yogis, ou seja, na casa de pessoas já espiritualmente avançadas, para que a prática dele continue mais forte a partir daquele ponto. Verso 43. Krishna continua. O yogi, sem sucesso, através da sua conexão com a super-alma, né, com Paramatma, ele recobra a sua consciência divina de nascimentos anteriores e, portanto, ele novamente pode se esforçar para alcançar a perfeição completa no yoga. Ou seja, aquele que já praticou por um longo tempo, a ele será dada a memória dos seus nascimentos anteriores, né, o que proporcionará a ele a possibilidade de dar sequência ao seu processo do yoga, do ponto onde ele parou. 44. Através da virtude das suas práticas anteriores, apesar da presença de muitos impedimentos na vida dele, por isso que ele abandonou, né, ele ainda se torna capaz de manter a sua atração e apego pelo caminho da liberação. E após uma pequena um pequeno questionamento sobre essa prática do yoga, ele novamente supera esses obstáculos das ações fruitivas e fica estabelecido novamente no seu caminho do yoga. Ou seja, com um pequeno desejo de buscar se reconectar com esse caminho, rapidamente ele se restabelece na prática. Verso 45. No entanto, aquele yogi que se esforça com grande determinação fica livre de todos os seus pecados após muitos nascimentos e alcança a perfeição. Ele sim alcança o destino supremo. 46. O yogi que adora Paramatma é considerado superior ao asceta, superior ao adorador do aspecto impessoal de Deus, ou Brahman,
e também superior ao trabalhador frutivo. Portanto, Arjuna, seja um yogi. Então aqui Krishna dá um conselho para Arjuna. Se torne um yogi, adore Paramatma. Ou seja, aqui Krishna já colocou novamente uma estrutura hierárquica, tá, no processo da evolução. Ou seja, aquele que atua como Karma Yogi, né, atua como Jnana Yogi, adorador do aspecto impessoal de Deus, tá? São inferiores àqueles que adoram Paramatma, ou Yogi que adora o Paramatma. Por quê? Porque Paramatma é um aspecto superior, porque ele já manifesta a pessoa de Deus. Paramatma tem uma forma, tá? É um Vishnu de 4 braços. Então, quando tem a forma, ele já é superior ao aspecto sem forma, chamado de Brahman. Por isso, Krishna diz, adore Paramatma. Aqui nesse momento, Krishna ele começa a apresentar as bases, tá, do que a gente chama das 3 divisões do Gita, chamadas de Guhya, Guhyatara, Guhyatama e Sarva Guhyatama. São 4, perdão. Né? Guhya são as instruções iniciais que Krishna dá. A alma jamais perece, nós não somos o corpo, né? Nós devemos oferecer, né, os nossos frutos do nosso trabalho para Krishna, né? Nós devemos seguir o processo do desapego. Tudo isso chama-se Guhya, né? São instruções básicas. Novamente, Guhyatara, instruções mais profundas, que é Paramatma Jnana, ou seja, o conhecimento sobre Paramatma. Tá? Depois nós temos Guhyatama, ou seja, é o conhecimento sobre... Guhyatara sobre o Brahman. Então, Guhyatama sobre Paramatma. E depois Sarva Guhyatama, ou seja, conhecimento sobre Bhakti. Tá? Então essa é a estrutura da hierarquia dos ensinamentos de Krishna aqui no Bhagavad Gita. Bom, nosso tempo terminou. Vamos então dar sequência amanhã. Espero que vocês tenham um excelente dia e fiquem em paz. Hare Krishna.